falei, gente, eu tô de novo, realmente, você quer fazer de novo uma startup de cannabis? É isso mesmo, querida? Boa sorte. De Sales e Marketing Director, Director of Operation, Vice-Presidente, Presidente Brasil, e aí o famoso CEO, né? Nada na minha vida foi fácil, eu nunca ganhei nada de presente. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. A Aleda é aquela marca que fez parte de vários momentos da nossa vida. Pode buscar aí na memória, certeza que você vai lembrar de uma história onde a Aleda esteve presente. E não é à toa. A Aleda está há 18 anos quebrando barreiras e revolucionando o mercado canábico global. Foi a Aleda que inventou a seda de celulose, sabia? Ela é a marca brasileira de papéis e acessórios mais vendida no mundo. E não é de hoje. Em 2007, a Aleda já estava em mais de 50 países além do Brasil. E na real, vai muito além. Ela é lifestyle, vibe e conexão. Um jeito de aproveitar a vida que transforma momentos simples em memórias. Seja com a celulose, seda, piteira, blunt, a Aleda te garante uma experiência completa e memorável. Explore, descubra, experimente e viva cada momento com a Aleda. Nossa história, seu lifestyle. Ver uma mulher ocupando seu espaço e brilhando em qualquer mercado já é altamente satisfatório para mim. Agora, quando esse mercado é o da cannabis e essa mulher é uma colega jornalista que se torna uma das primeiras mulheres CEO do Cannabusiness, aí o sabor e a alegria vêm em dobro. Hoje eu quero entender como foi essa trajetória de sucesso que eu tenho certeza vai inspirar muita gente. Caroline Rain, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anitta, tudo bem? Prazer, viu, pelo seu convite. E vai ser uma delícia aqui conversar com você. Com certeza, a maior satisfação ter você aqui com a gente, Carol. E por aqui a gente tem um costume de xeretar a infância dos nossos convidados. Por isso, a gente quer saber o que você queria ser quando crescesse. Já era uma mulher foda, tipo CEO da porra toda? Quando eu era criança, eu queria ser médica. Engraçado, né? Mas queria ser médica. E aí, eu sou do Rio de Janeiro, né? Tive o privilégio de crescer ali no Leblon. E acho que lá pros 9... Um belo dia eu tava nesses bares de esquina, né, dos chopes, boemia carioca, família ali, e o João Baldo Ribeiro tava sentado na mesa, assim, do lado. E aí era pai de amiga, tava sentado na mesa com ele, não sei o quê. E desde aquele dia perguntaram pra mim e falaram, você quer ser o quê quando crescer? Eu falei, jornalista. Dei de ideia naquele dia. E aí, enfim. Muito boa essa história, cara. Muito boa. E, Carol, para começar então o nosso papo, conta pra gente como foi que você se tornou uma das primeiras brasileiras, se não a primeira, a ocupar o cargo de CEO numa empresa de cannabis no Brasil e no mundo, e isso lá em 2020, se não me engano, né, na Hemp Meds. Então, leva a gente contigo dentro dessa sua trajetória específica na Hemp Meds, que começou em 2014. Sim, foi uma saga que, sabe aqueles plot twists, né, da sua história que você não tá nunca esperando, né? E, enfim, acho que até depois eu conto um pouco do meu background antes dessa história, mas em 2014, né, eu voltei para os Estados Unidos. Eu saí do Brasil em 2012 para os Estados Unidos, e aí em 2013 eu fui fazer o meu filme em Lisboa, o Beatriz.
com a Marjorie Chiano e o Sérgio Guizé. E aí, depois que a gente filmou Beatriz em Lisboa em 2013, eu voltei para os Estados Unidos. E aí, eu estava pesquisando sobre CBD naquela época, né? Enfim, cannabis, CBD, para uma condição clínica minha. E aí, um amigo de um amigo postou no Facebook que estava procurando alguém que falasse português. Não falou o que era, não falou o que era o job. E era tipo marketing, que, enfim, eu estava ali fazendo MBA em marketing, né, em 2014. E aí eu falei, beleza, vamos aqui ver o que é. Tô precisando de uma grana, né? Tô aqui nos Estados Unidos de estudante, né, e tal. E era quando aquela história que começou, né, da Catiele, que ligou, né, falando português para uma empresa que comprou um produto XPTO que não chegou, de repente, né, o tal da maconha. E aí falaram, cara, a gente precisa de alguém que fale português, e eu precisava de um trabalho, nem sabia o que era aquilo. Não era da área de saúde, não tinha nada a ver, né, enfim. E aí falei, beleza, vou pegar esse job aqui, transição, mas, enfim, me dá esse CBD de graça, porque na época era muito caro, uma seringa era $489, uma seringa, né? E aí, assim, começou, né? E aí comecei como faz tudo, né? Sales, logística, vende, embala produto, faz tudo, né? Nessa época tinha quanta gente trabalhando com você? Olha, a Hemp Meds veio, né, do grupo Medical Marijuana Inc., né, que desde 2009 existe. Mas a Hemp Meds, de fato, fez o primeiro produto, né, de CBD para o mercado, né, que foi em 2012, final de 2012, início de 2013. Uhum. Então, éramos uma startup, mesmo que, né, enfim, foi a primeira empresa do setor, era uma startup. Exitosa. Sim, em 2014, claro. eu ia ali também para o warehouse encher seringa e vamos nessa, faz tudo. Todo mundo faz tudo ali, né? Então, comecei e fui crescendo, né, junto com essa história, né, daí comecei a me envolver muito com as mães, eu estava grávida da minha primeira filha, e do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Acho que não aguento, né, era tanta história, era tanto sofrimento naquela época, era tão difícil tudo, né, para chegar, e, né, aquelas histórias, todo dia meu telefone tocando, fui fazer a minha C-section, né, a cirurgia da minha filha, a primeira, eu falando no telefone com mãe, do tipo, não posso abandonar as pessoas, pelo amor de Deus, né? E aí virou um caminho sem volta, né? Ali ficou realmente uma causa da minha vida. E aí fui crescendo na empresa, né? Começando no Faz Tudo, aí depois virei Sales e Marketing Director. No final do tanto era só mais um title, né? E você vai ali crescendo, tendo mais responsabilidade, claro. E mais gente no seu time e fazendo aquela história acontecer. E aí, depois de Sales e Marketing Director, Director of Operation, Vice-Presidente, Presidente Brasil, e aí o famoso CEO, né? Assim, essa história existe, então, né? Porque a gente ouve, assim, não, que fulano entrou como motoboy, office boy, e depois virou diretor da empresa, e, tipo, é difícil você conhecer essa pessoa, né? A gente sabe das lendas, mas não sabe da pessoa em si. Então, você é essa pessoa que foi crescendo. Você tem ideia, assim, de qual característica sua foi fundamental para te levar desse primeiro patamar até CEO? Eu acho que posso dizer algumas, assim, que são características da minha personalidade mesmo, assim. Primeiro, não existe não. Não existe não. Não existe. Eu vou ser CEO, então. Já tenho aqui... Exato. Tipo, agora você vai ter que saber como que você vai fazer o sim, né? Então, não existe o não. Nada na minha vida foi fácil. Eu nunca ganhei nada de presente. Nunca ganhei nem raspadinha. Sabe aquela coisa assim? Então, assim, você tem que querer muito e correr atrás do seu sonho, do que você acredita e ter um propósito naquilo, né? E isso não, e assim, isso é uma característica minha, isso não foi na cannabis, né? Tem até essa história, assim, engraçada. Diversas Carolines e personalidades e carreiras ao longo desses anos, e eu fui professora de yoga, né? Durante 10 anos focada em, né, ser professora de yoga. E eu terminei o meu primeiro teach training com 22 anos. E eu me conectei com yoga em yoga de academia, né? E aí eu gostei muito daquele professor. E aí, depois de 3 meses fazendo yoga, e a minha vida já estava meio que se transformando, deixando antigas padrões, sabe? Que eu sabia que aquilo já não me servia mais, sabe?
E eu falei, não, então peraí que aqui tem um caminho pra mim agora. Então deixa eu seguir. Aí eu virei pra ele e falei assim, César, eu vou ser professora de yoga. Aí ele, claro, tipo assim, coitada, chegou aqui agora, né, da academia, tá virando pra mim, né, que só sou professora há anos, que vai ser professora de yoga. E aos 22 anos eu estava me formando como professora de yoga e me dediquei a isso durante muitos anos, né, como minha profissão mesmo primeiro, e enfim, tá aqui ainda e vai voltar em breve. Mas voltando, eu acho que o não existe, você ter muito paixão e querer fazer muito aquilo, né, aí não tem outra escolha, você vai fazer. Lindo. E, Carol, assim, tô impressionada, eu não sabia dessa característica aí de professora de yoga, não sabia desse filme que você tá me contando, que ficou pronto em Lisboa, em 2012. Eu sabia, assim, do jornalismo, de produtora da TV Globo e tal. Então, me conta detenidamente, assim, o lance do filme primeiro. Tá. E é muito... Como é que foi, o que muito foi, bom como é que era? Eu compartilhar isso com você. Enfim, você também é uma mulher que eu admiro muito. A gente troca aí figurinhas de maternidades e afins, né? Sim. E eu tenho passado por esse momento um pouco de crise, né? Depois também do meu burnout, de eu me reconhecer quem que eu sou. E eu tô muito nesse momento. Deixa eu resgatar a Caroline, que a Caroline não é a CEO da cannabis. Eu sou muito mais do que isso. Eu tenho uma história, eu sou outra coisa, entendeu? Isso é inclusive, recente na minha vida, né? As pessoas que me conhecem já há muitos anos, inclusive, quando eu comecei a aparecer, né, na mídia, que foi muito em 2019, as pessoas me ligavam e falavam, oi? Como assim? Acabei de ver uma matéria sua. Como assim que você tá fazendo? Vendendo maconha? Não tô entendendo. Tipo, quem é essa pessoa? Né? Mas... desconhecia. Né? Total. Mas quando eu comecei a faculdade de jornalismo, que na verdade eu não queria muito fazer faculdade de jornalismo, eu queria fazer artes cênicas, e meu avô falou, não, tipo, não vai rolar. Aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo e me apaixonei no audiovisual, né? Então eu ficava lá enfiada no estúdio de fotografia, revelando as fotos. Eu pegava todas as matérias que estavam, né, indo para esse lugar, né? Edição, eu sou editora, eu ficava, tipo... adorava ficar editando no meu silêncio lá, então sempre fui indo mais para esse lado, né? Não sou, tipo, muito repórter, mesmo que já tenha sido repórter da Caras, né? Contei. Então, assim, já tive várias experiências, né, nessa área, mas o audiovisual realmente foi o que me tocou. E eu tive a oportunidade, talvez esse tenha sido sorte, hein? De relacionamentos, né? Eu tive um relacionamento pessoal, né? Eu falo que meu namorado, porque a gente estava casado, mas morava junto e ficamos juntos durante muitos anos. Também era professor de yoga. Mas do círculo familiar dele tinha um diretor, né? Bem antigo do Brasil, né? Um diretor de cinema, desses, né? Tipo pop, é o Alberto Graça. E ele estava procurando assistente para trabalhar com ele. E eu estava nessa transição também de trabalho e tal. Eu falei, Felipe... fala com o Alberto, eu quero ser assistente dele. E aí todo mundo assim, putz, não vai dar certo, porque as famílias são muito próximas. Era assim, a família Graça com a família Bretas, era todo final de semana, a gente tinha Páscoa juntos, Natal juntos. E o Alberto, ele é meio bravo, você vê as pessoas saindo de lá chorando, não vai dar certo. Imagina só, Carol, vocês vão brigar e aí não vai dar certo. Bom, viramos, tipo, o e-carne, eu virei, tipo, assistente, né, assim, dele, de vários projetos e vários, enfim, a gente começou a fazer também roteiro juntos, várias coisas, e o Beatriz foi esse projeto de muitos anos, que você sabe como é que é, né, cinema no Brasil não é uma coisa fácil, né, então, assim, até o filme ficar pronto, tipo, o roteiro ficar pronto, vamos captar, demorou 5 anos pra gente filmar, pra uma ideia. Então, assim, isso era um projeto muito, assim, sei lá, acho que foi a minha primeira maior realização da vida, porque eu tinha muito sonho de fazer esse filme e a gente não conseguia captar. E aí eu tive que parar e entrei, né, pra Globo fazer outros trabalhos e aquilo não tinha realizado e era muito triste. E aí eu falei pro Alberto, eu vou pra Lisboa com você fazer esse filme. Aí ele, claro, demônio japonês, ele me chamava de demônio japonês. Aí, claro, demônio japonês. E aí, um belo dia, eu liguei pra ele e falei, Alberto, faltava 500 mil pra gente fazer o filme. Alberto, vamos, faz as suas malas aí que a gente vai fazer esse filme. Acabei de captar os 500 mil, vamos embora pra Lisboa. Não, você captou você
Tipo, se é isso que falta, não falta mais? Isso, mas demorou, viu? Você tá Mas brincando, demorou. Carol. Mas, tipo, assim, sei lá, você nunca tinha tido uma experiência como comercial até então? Não. E aí, você pegou, tipo, arregaçou as mangas e falou, não, foda-se, é aquela história de não aceito não e vou trazer o que tiver que trazer. E consegui captar o que faltava, porque nesses anos todos já tinham, né, captado vários prêmios, prêmio de roteiro, vários, né, enfim, incentivos. Mas faltava 500 mil que não saía, de jeito nenhum. Aqueles 500 mil não saía, entendeu? E aí, fomos para Lisboa em 2013, né? Fizemos o filme e, enfim, demorou um tempo para também fazer a pós, né? Mas eu fiz o primeiro corte inteiro do filme, da edição, né? Eu fiz o primeiro corte inteiro. Fiquei lá, sei lá, uns 4 a 6 meses, né? Com o Alberto dentro do estúdio, fazendo esse primeiro corte. E, assim, primeiro filho mesmo, assim, sabe? E onde tá esse filme hoje, pra quem quiser assistir? Olha, eu acho que tá na Globoplay, viu? Now, Globoplay, tá lá. Tá. Beatriz, Entre a Dor e o Nada. Beatriz. Uau, muito bom, muito boa história. E aí, bom, do lance da yoga, 10 anos sendo professora de yoga particular ou era grupo? Como é que mais você gostava disso? E assim, queria entender também, nesse meio tempo, se você concluiu aos 22, deve ter sido ali mais ou menos o momento que você estava indo para a universidade também, né? Então, teve algum momento que teve trabalhar com jornalismo e com yoga ao mesmo tempo, ou não? Sim, eu tive que trancar. Acho que eu tranquei, 1 ano e meio, assim, a faculdade, porque eu entrei muito nova, entrei com 17 na faculdade de jornalismo. Então, eu tive que trancar, assim, ali no final. Depois eu voltei pra finalizar tudo, mas dei uma trancadinha, era importante. E eu dava aula de tudo, eu dava aula de personal, eu dava aula em academia, eu dava aula em estúdio, enfim, eu começava dia 5 da manhã e ia, sei lá, tinha dias que a última aula era 8, 9 da noite, né? O dia inteiro dando aula. Uau! E aí, o que fez você dizer assim, não, peraí, já tá bom disso aqui, já fui, né? Meu tempo acabou aqui. Na verdade, assim, o meu tempo não acabou como professora, ele vai voltar muito em breve, inclusive, só que eu tive que parar porque eu tava num lugar me dedicando, né, pra healing, né, outras pessoas, eu tava dedicando o seu tempo, a sua energia, você troca muita energia, você tá ali como um canal para ajudar o outro, seja no físico, seja no espiritual, porque aquela pessoa tá ali, né, então é muita doação. E a partir do momento que você faz aquilo, a sua carreira, né, você precisa pagar as suas contas. E naquela época, para ser professor de yoga, ninguém dava o menor valor, né, do tipo, que essa dona aula de yoga, você tá maluca, que é isso, entendeu? Assim, claro. Então, assim, era muito difícil. E chegou uma época que eu falei, gente, eu não tô aqui para pagar minhas contas, não é isso. Então, eu preciso parar, voltar para, né, a carreira do pagar as contas e fazer o dinheiro e fazer o seu nome, etc e tal. E isso aqui precisa estar guardado nesse potinho para momentos especiais e o momento certo. E agora, você vai retomar isso de verdade, assim? Tipo, ter alunos e tal? Sim, de verdade. Real, está voltando muito em breve. Uau! E isso vai ser online também ou só para quem tiver? Porque você mora nos Estados Unidos hoje, não é? Sim, online por enquanto não. E, inclusive, esse negócio de online é uma coisa que eu tenho cada vez mais tentado me desconectar, né? A gente passou por esse avalanche de Covid e esse lugar do online, e eu sinto que a gente precisa sair desse lugar, né? Muita necessidade do device da pessoa, do WhatsApp, que você não me respondeu porque você viu o tiquinho que não sei o que. E gente, vamos viver no offline, pelo amor de Deus, um pouquinho, né? Então, ainda mais assim, esse meu momento de voltar pro yoga é muito esse grounded. Então, eu preciso estar aqui agora, né? Uhum. Bueníssimo. E aí, então, você tinha comentado que você foi repórter da revista Caras, e eu também sei que você foi produtora do Rock in Rio. Então, dá uns detalhes pra gente, assim, resumidamente, de como era ser repórter da Caras, do que você fazia exatamente. E nessa produção do Rock in Rio, queria saber se você era responsável por conseguir as tais 500 mil toalhas brancas dos camarins. O que você fazia lá? Então, nessa minha jornada aí de audiovisual, né, enfim, e descobrindo o que você gosta mais, eu sou produtora. I will make it happen, no matter what.
E, né, e produção assim, no Rock in Rio, especificamente, eu tava fazendo tudo logística. Então, era avião do Axl Rose que sumiu, que sai da onde, vai no hotel tal e vai pro show. Ui. Então, eu tava nessa questão de logística. Eu gosto muito, inclusive, virginiana, logística é um negócio que, né, você adora. Planilha. Amo, total, assim. Uau. No Rock in Rio especificamente, eu fui logística, era tanto estresse que eu não quis nem ir lá ver o show. Eu lembro que eu fui ver, acho que um show do Coldplay e o do Red Hot Chili Peppers, eu fiquei 30 minutos, eu falei, deixa eu ir embora daqui, pelo amor de Deus. Muito trabalho. Não aguento mais. Mas produziu o The Voice Brasil, né, que foi o primeiro, o que eu tava, foi o primeiro de todos. E ali foi uma experiência realmente muito intensa. Programa ao vivo, e eu saí de lá, assim, meio preciso ter um tempo pra entender o que foi essa avalanche que passou por cima de mim, tipo, surreal, assim, sabe? Mas eu falei, depois disso aqui eu faço qualquer coisa, não tem condição, eu faço qualquer coisa depois disso aqui. E aí, pra mim, foi um lema da vida, né? Do tipo, faço qualquer coisa depois disso aqui, total. E esse repórter da Caras foi curioso, assim, eu nunca tinha feito nenhum trabalho de repórter, nem sabia como é que era o trabalho de ser repórter da Caras, não sabia como que era a dinâmica de trabalho, nem nada. E aí eu consegui uma entrevista, aí cheguei lá, era o Shoa, Cláudio Shoa, aí ele conversou comigo, né, tipo, eu tava terminando a faculdade, tinha acabado de voltar de destrancar, e era tipo o último período, eu falei pra eles meus horários que eu tava fazendo, então geralmente, até pelos meus horários, fazer noite era o ideal. Aí ele assim, você já fez algum tipo de trabalho igual a esse, de entrevista, não sei o quê? Eu, sim, claro, como não? Mato no peito. Então tá bom, então olha só, pega o radinho, fulano, Matiano vai aqui cobrir o show do Ney Matogrosso, tá? Beleza. Me jogou. Falei que sim, fui eu lá, cobri o show do Ney Matogrosso. Caraca, começou bem, hein? Eu sabia o que eu fazia. Começou muito bem. Gente do céu, mas deu tudo certo. Fiquei lá um tempinho. Que maravilha. Não, amei conhecer essa trajetória prévia. Produtor é muito louco, né? A gente brinca com umas amigas que é isso. Produção. Tipo, a gente precisa resolver alguma coisa, chama a produção e a gente resolve. A gente resolve. Então, tô ligada exatamente como é. E, Carol, conta pra nossa audiência como é ser uma profissional mulher na indústria da cannabis. Custa mais provar o seu valor? Como é que é? Joga real pras mulheres que nos ouvem agora e têm essa vontade de entrar pro setor. Claro. Eu acho que não só o setor da cannabis, né, gente? Se a gente for pensar, né, na carreira, né, e mulher, né, a mulher sempre tá ali, né, pra cuidar da casa, pra ser mãe, pra abrir mão, pra, né, enfim, dos seus sonhos, pro todo, né? Porque nós temos que abrir mão, né? Não, peraí, não é bem assim, a gente consegue, sabe? Não ter que abrir mão dos nossos sonhos e achar esse equilíbrio, sem dúvida, não é fácil. E aí, imagina, eu em 2014 trabalhar com cannabis nos Estados Unidos, latina, né? The book is on the table, porque eu cheguei aqui... the book is on the table, mas assim, você acha que você sabe falar inglês. Até a hora que você vai morar fora. E você vê que você não sabe, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, né, de realmente virar C-Level, né, que eu fui para Director of Operations, então fui para C-Level, né, eram outras reuniões, eram outras pessoas, e era uma sala. Nessa época tinha bem mais gente, umas transições, mas... ficou mais estruturado durante muitos anos, eram 12 homens e eu, né? E assim, de novo, né? Fazer a apresentação para investidor, para, né? Tipo, naquela época, a empresa da época tinha, né? Pink Market, Stock Market, então você tinha que fazer apresentações com frequências e, enfim... Foi tenso, mas era uma oportunidade que eu sabia que eu não podia largar de jeito nenhum e eu agarrei com todas as forças, mas eu trabalhei, sei lá, de 3 a 6 vezes mais do que pessoas que estavam ali naquele C-Level e ganhando, com certeza, tipo, 10 vezes menos, entendeu? Uau, Carol. E aí? Cansa, né? Cansa muito. Eu quis desistir várias vezes, eu quis desistir não da indústria, mas eu quis sair daquele ambiente, porque pra mim era muito tóxico e tava muito difícil, né, assim,
Eu tive muito suporte do meu ex-marido, que, enfim, ele largou a carreira dele por um tempo pra ficar tomando conta da casa e ficar com a Alexia e me acompanhar, né? Enfim, então ele sabia que, não, aqui, vamos nessa, né? Tô aqui com você. Mas que também não é fácil, né? Mas sabíamos que ali eu precisava, sabe? E vou te falar, eu tive muita crise no meu relacionamento inteiro por causa da carreira e tal, né? Da minha dedicação, porque, de novo, é a mulher que tá indo trabalhar, né? É a mãe que não vai vir pro jantar hoje porque ela tem uma reunião e não tem o que fazer, entendeu? Então, a mãe que não vai... É impressionante, cara. Né? E um belo dia eu pedi pro meu ex-marido sentar e eu botei o ilegal pra ele assistir com English subtitles, né? E ele chorou o filme inteiro de soluçar, do início até o fim. E ele falou, agora eu entendo o que você faz. Agora eu entendo. Uau. Né? Então, assim, foi muito importante. Entender o peso, né? Pra ele entender essa dedicação, sabe? Porque eu não tô vendendo um perfume. Como que você não pode não atender esse telefone domingo essa hora? Você não pode atender na segunda-feira? Se eu estiver vendendo um perfume, eu posso. Mas eu não tô, né? Então, assim... Total, Carol. E aí, conta pra gente, depois da Hemp Meds, o que rolou? Primeiro veio a Esfera Joy, se eu não me engano, foi isso mesmo? Ou teve alguma coisa in between? Bom, eu saí da Hemp Meds em novembro de 2020, né? 4 de novembro de 2020. E aí, eu precisava de um tempo, obviamente, para eu reset, né? Minha cabeça, minha energia, até mesmo a minha imagem, que estava muito ligada à imagem da empresa. Então, era tipo, não tinha uma separação, né? Então, eu precisava mesmo, né, de um tempo para mim entender o que eu queria fazer e tal. E eu prestei consultoria para algumas empresas, né, nesse meio do caminho, e eu acho que, né, Baby Iris Joy veio até para me parar, porque senão eu teria entrado em outra empresa, né? Assim, eu saí no dia 4, dia 5, meu telefone não parava, um monte de gente me ligando, né? Querendo saber, querendo perguntar o que eu ia fazer, não compete, pra onde que você vai, não sei o que, né? Eu falei, gente, ainda bem que eu tô grávida, porque eu preciso realmente parar, entendeu? Tipo, agora não tem como. E aí eu tive tempo, né? Fiz essas consultorias e eu tive tempo de entender o que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer em termos de empresa? Que empresa que seria essa empresa do cannabis dos seus sonhos, né? Quais são os meus, né? O que me fez sair dali e o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer diferente, né? Então, comecei a realmente a ter todo esse projeto primeiro, né? No papel, escrever, e fui materializando aos poucos. E aí nasceu a Esfera Joy, né? Logo quando a Baby Iris Joy nasceu, por isso até que eu botei Baby Iris Joy também. E nasceu em 2021, né? E eu falei, gente, eu tô de novo, realmente, você quer fazer de novo uma startup de cannabis? É isso mesmo, querida? Boa sorte. E sim, e né? Sim, né? Tem até um amigo aí da indústria que ele me ligou assim um dia, ele falou, Carol, não é que você foi lá e fez tudo de novo, direitinho? Muito bom. Mas a Esfera continua rolando, porque depois veio a Flower Med. A Esfera continua rolando, né? Então, veio a Esfera Joy. Eu construí a Esfera Joy, né? Startup de cannabis sem investidor, sem um centavo. Peguei todo o dinheiro que eu tinha de cartão de crédito, tudo. Do tipo, investe tudo que é seu agora e não tem outra opção de dar errado. Tem que dar certo, entendeu? Não tem, né, outra opção. E aí, eu precisava de suporte. Como é que você vai fazer isso, né? E eu comecei a ligar para pessoas, né? Enfim, vários colegas da indústria de muitos anos, né? Liga para o supplier X, liga para o outro que tem, né, o maquinário tal. Eu comecei a ligar para as pessoas, né? Falar, tô pensando nisso aqui. Comecei a juntar as pecinhas até que eu liguei para uma pessoa muito importante que falou, Carol, o que você quer? Fala o que você quer, que eu faço para você, me paga quando você puder. Beleza? Beleza. E aí, assim começou a Esfera Joy, né? Eu consegui fazer todo o primeiro lote dos produtos, né? Com esse Angel Godfather aí. Quando foi em 2022, eu falei, beleza, agora preciso ir pro next level, vou ter que captar, como é que faz, né? Era eu e a Tayana, que trabalha comigo já há muitos anos, só eu e ela lá. Tudo que entrava, eu pagava o salário dela, era o que dava, e assim... Sabe, tive que realmente dar muitos downgrades financeiramente na vida, né? Minha filha viu meu carro sendo levado, mudar de casa, né? Então, assim, realmente
teve um momento muito duro e até o meu ex-marido falar, você não tá vendo que você não vai dar certo? Desiste. Você não pode ficar desse jeito, né? Imagina, uma filha recém-nascida, passando assim nervoso. Mas, tipo, não tem outra opção. Vai ter que dar, né? E aí eu comecei a falar com algumas pessoas próximas, amigos próximos, né, sobre captação. Fiz um pequeno deck e tal. E aí eu mandei uma caixinha da Esfera para um amigo meu de muitos anos, que eu sabia que era uma pessoa que poderia gostar, ou poderia até vir conversar sobre negócios comigo. Mandei para ele uma caixinha da Esfera e eu já estava enviando flor pro Brasil, só que via Esfera, era Esfera Flower. E aí eu mandei uma caixa para esse meu amigo, mandei uns produtos da Esfera para ele conhecer e mandei uma flor para ele, com receita, tudo direitinho, né? Como a gente sabe. E aí ele falou, peraí, o que é isso aqui? Eu falei, é flor de CBD, hemp flower. Mas pode? Eu falei, pode, porque da nova regulamentação não tá dizendo que não pode, né? E aí eu já tô mandando para alguns pacientes, então pode, não tá nenhum lugar que não pode ali. Não, então, peraí, tem um negócio interessante aqui. E aí a gente começou a fazer a Flower Med separado. A gente montou a Flower Med, eu e meu sócio, separado. Uau. A partir disso. E ele nunca quis entrar em mercado de CBD. Quando eu falei lá atrás com ele, ele falou, cara, não, isso aí não. Tipo, não é pra mim. Mas a flor deu um clique, assim, né? E aí a gente começou a construir a Flower Med. Também sem investimento, sem nada, né? A gente realmente foi utilizando as potencialidades de cada um, né? Ele realmente fica à frente de sales, marketing, né? Mais essa área. E eu fico no que eu gosto muito de fazer, que é desenvolvimento de produto, fico na warehouse, extração. Eu sou do field. Eu gosto de estar aqui no chão da fábrica. Essa é minha pegada, né? E a gente começou a trabalhar muito bem nessa dobradinha e a Flower Med começou a crescer muito. Então, peraí, vamos juntar a Esfera. Então, a gente fez uma holding, né? Que a Flower Med hoje é essa holding que tem a Esfera como brand, né? E aí, vamos ter outros projetos, outros brands, outras coisas aí. Caraca, eu não tinha ideia dessa história. Eu tô achando maravilhoso. Mas, então, assim, a Flower Med só era de importação de flor, ponto. Não tinha... Ou seja, não tem azeite, óleo... É flor. Hoje tem, né? Enfim, a gente passou pelaquela gracinha, né? No passado, e aí a gente teve que mudar toda a nossa que eu quero estratégia. saber. A gente começou a crescer, né? Como empresa. Claro. Então, assim, você tem mudanças de plano, funcionário, outros espaços. Você vai crescendo, né? Para acomodar o crescimento, né? Daquele negócio. Aí teve aquele balde de água fria e a gente teve que realmente reestruturar, né? A rota. Então, obviamente, tivemos que fazer downsize, né, de equipe, o que é muito triste, mas, enfim. Mas foi uma escolha que a gente fez justamente pelo fato que a gente não vai captar, a gente não quer captar, né? E assim, Anitta, foi muito duro chegar até aqui. Por que que eu vou querer, sabe, dar um pedaço do que eu construí, sabe? Eu vou até o fim, porque, assim, eu não preciso, sabe, ser a maior empresa, sabe, ter essas coisas megalomaníacas, não é isso que eu venho buscando, né? Então, a gente, enfim, reorganizou rota, desenvolvemos novos produtos, né, que são óleos, sim, mas são óleos que não tem nada com a Esfera, são linhas de óleos diferentes, formulações diferentes, a gente tem THC, a gente trabalha com minors cannabinoids, né? Então, assim, a gente está realmente indo para um lugar de olhar o que não tem, né? Porque o universo da cannabis ele é tão vasto, gente, assim, não tem limite do que você possa fazer em termos de produto. Não tem limite. Então, assim, se já tem alguém fazendo aquilo, então não vamos fazer aquilo, vamos fazer outra coisa. Então, a gente está na Flower Med indo bem nessa linha. Bueníssimo você falar disso, porque eu tenho essa mesma sensação, né? De que tá todo mundo meio que indo para um mesmo lugar, sem olhar em volta mesmo, né? Tipo, o que não tem? Vamos fazer o que não existe ainda. Agora, também tem uma questão, né? Uma vez que você entrou com a flor no mercado brasileiro, e em seguida já tinha gente também com flor, sim, né? Sim. E aí, como é que faz? Então, se você abriu um nicho ali, teve uma ideia bacana e, de repente, naturalmente, né? Se sua ideia é boa, vai ter gente fazendo igual, ou enfim, propondo, né? Com uma proposta parecida. Como é que faz?
quando você, na prática, vê que você entrou no mercado com tal ideia e tem outra empresa entrando também? É sempre buscar inovação? Qual que é o caminho? Não, graças a Deus, né, que tem outras pessoas querendo fazer igual, porque mostra que você, né, tá indo pelo caminho certo e você vai começando a abrir um mercado e um nicho que não existe, né? Então isso é maravilhoso. Que isso também te faz se renovar, né? E acho que é um ciclo que é bom para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que é isso, é você se renovar, se auto-aprimorar, a gente sempre pode melhorar. Refinar em qualidade de tudo, desde de produto, desde atendimento, tempo, logística, a gente sempre pode se aprimorar, né? Com certeza. Gente, então, ó, agora a gente vai para um intervalinho rápido aqui, mas fica com a gente que daqui a pouco a gente tá de volta. Talvez você não saiba, mas esse podcast nasceu de uma newsletter. Ué, como assim? É que o Cannabis Hoje começou como um boletim de notícias canábicas em janeiro de 2021 e depois ele virou uma página no Instagram, um site, pra finalmente virar também um podcast. A gente segue firme lá na News e se você ainda não recebe o nosso boletim mensal, eu te convido a acessar o cannabishoje.substack.com e assinar gratuitamente. Assim você segue bem informado sobre os bastidores da cannabis e dos psicodélicos, com informação contextualizada e na medida. Vem comigo! Opa, estamos de volta aqui nessa conversa gostosa com a Caroline Heinz, diretora, fundadora, CEO da porra toda, mas mais especificamente da Esfera Joy e da Flower Med, além de outras cositas mais que a gente já vai conversar aqui, né, ao longo da entrevista. Mas, Carol, com essa trajetória longeva que você tem e todos esses seus predicados, você também se tornou consultora de negócios dentro da cannabis, né? Então, conta pra gente um pouco como é que funciona essa faceta consultora. Assim que eu terminei, né, esse processo aí, desligamento da empresa anterior, várias empresas me procuraram e foi bem orgânico, assim, essa questão de consultoria, né? Então, eu realmente observo o que aquele cliente está buscando, entendo se eu posso ser aquela pessoa para ajudá-lo ou não, e se não for, eu conecto, né, com essa grande gama aí de pessoas e serviços que já tem nessa indústria, né? Então, é muito personalizado. Essa semana mesmo, uma empresa nova que está chegando no Brasil me procurou e eles trouxeram exatamente os ponto a ponto o que eles buscam e eu desenho para eles uma proposta e sempre pensando muito em termos de eficiência e tempo, né? Porque tempo a gente não tem mais, né? Imagina eu com 2 filhas. Então, assim, realmente, quando eu pego algum tipo de consultoria, tem que ser algo que eu sei que eu vou executar de uma maneira eficaz e rápida, senão não dá. Mas tem sido bem bacana, bem bacana. Eu sei que a Umora também tem consultoria com você, né? E é bem... Enfim, eu me vejo muito parecida com você, assim, em várias coisas e fico observando você, inclusive, para aprender isso. Como é que você faz para gerir o tempo, como é que você faz para gerir a sua própria carreira. Admiro. E, Carol, eu lembro que você tinha, acho que na Esfera, contratado mulheres, mães, para serem consultoras da marca. E aí, claro, você como mãe de 2 coisinhas lindas, pequenininhas, consegue enxergar a dificuldade de outras mães em voltar para o mercado de trabalho, em seguir crescendo na carreira após a maternidade e, bom, isso tudo é muito necessário, né, em todos os setores, mas principalmente no setor da cannabis, onde ainda está tudo em construção e a gente pode construir alguma coisa nova, melhor. Então, conta pra gente, de repente para os diretores de marcas que estejam escutando esse nosso papo, o que fez você desenvolver esse olhar e como aplicar esse tipo de ação reparatória. Sem dúvida, eu tenho trabalhado muito em mim essa questão de ouvir e observar o outro, né? Então, durante esses anos, né, que eu fiquei muito próxima de muitas mães e criei até laços de amizade com essas mães, né? Às vezes elas mandavam mensagem, não era para pedir nada, não era, mas para bater um papo, né? A gente vai realmente criando ali essa conexão. E a grande maioria delas, né, enfim, são sozinhas e têm, né, filhos especiais. E aí, como que você trabalha? E como que você toma conta de você, né, também, porque é o mais importante, inclusive. Então, o que eu vejo que essa questão, até, enfim, fiz a crítica ali do online, né, dessa vida toda do Covid, mas se você parar para pensar, hoje o online também possibilita, né?
mães que estão em casa a poder trabalharem, né? Que antes era uma limitação, assim, tremenda. Que eu acho que é o maior fator limitante, né? Porque se você vai sair de casa, você vai ter que botar o seu filho em algum lugar, e você tem que pagar esse lugar. Então, você vai trabalhar para pagar a creche para botar o seu filho? É isso mesmo, a dinâmica que não funciona, né? Faz o menor sentido. Então, acho que, assim, quando eu fui chamar essas pessoas para me ajudar a difundir a esfera Joy, né? Eu sabia que eram pessoas que também, não era nem só a questão financeira, mas também a questão da autoestima. Você tá fazendo alguma coisa ali, sabe? Você saiu daquele lugar que você acha que você não é nada, né? Tô aqui só tomando conta da casa. Pobre, coitada, né? Imagina, que só isso já apenas, né? Então, eu acho que existem muitas carreiras, não só de cannabis, mas que podem, né, dar essa oportunidade para mães, não só mães de crianças especiais, mas, né, mães que estão em casa com seus filhos pequenos e precisam, né? E, assim, eu acho que pelo setor da cannabis ter esse lugar, né, também disruptivo, né? Então, assim, sempre foi tranquilo. Eu ia num evento palestrar e botava Baby Alexa no canguru e tudo bem, né? Talvez se eu fosse palestrar no evento de um banco, não ia rolar, né? Você fazia palestra com a Baby na mochilinha, no canguru? Eu já fiz em palco com Dona Alexia e já fiz também online. O último palestra que eu fiz, né, lá no MJNA BizCon foi em 2022, início de 2022. Tá. Aí foi um painel sobre Latin America, né? Aí tá a Baby Iris lá, botei ela no canguruzinho, ela ficou aqui. Daí eu sabia cronometrar, já avisei todo mundo, eu falei, que nem você fez agora. Eu falei, é isso, pode ser que... Mas já tava, assim, tudo engatilhado, que se ela acordasse, eu já ia botar o peito aqui assim, ela já ia ficar ali mamando, todo o esquema, né? Mas talvez é isso, se eu fosse CEO de uma empresa de telefonia ou de financeiro, talvez eu não tivesse essa abertura, acho, sabe? Totalmente. Não, e acho que a cannabis me fascina por isso também, né? Da gente poder criar uma coisa nova e que essa coisa nova tenha espaço também para mães que estejam ali palestrando com o bebê no canguru. Eu vou te copiar. Faço isso, na próxima sim, com certeza. Mediação, palestra. E é lindo, eu amo andar com canguru, então fazer essa palestra acho que deve dar deve ser uma sensação única ali. Você tá trabalhando e com o bebê ali pertinho. E, Carol, você que é uma pessoa antenadíssima, que manja da cannabis dentro e fora do Brasil, onde você avalia que tem espaço e necessidade ainda hoje de empreender? Para onde as pessoas ainda não estão olhando? Isso Brasil ou mundo? Se você tiver concepções diferentes para cada um, pode ser para os dois. Então, deixa eu pensar de forma genérica, tá? Mas ainda mais para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito espaço para observar o que os Estados Unidos vem feito, né, em termos de mercado, e aquilo que a gente falou, nem tudo é produto. Eu sinto muita falta de serviço no Brasil, serviço especializado para cannabis. Serviço de tudo, assim, desde, sei lá, como a gente conversou, uma agência de comunicação focada nisso, ou uma agência de, sei lá, RH, meio de pagamento, solução de logística, solução de... Cara, tem 1 bilhão de dores que o mercado sente hoje, sei lá, um CRM específico. Todo CRM você tem que customizar, negócio caro, não sei o que lá. Tem muita coisa, né, que pode fazer. Acaba que as empresas, né, maiores do setor vão fazendo isso in-house, mas com as suas dores, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Você ter uma estrutura de entra e sai não é interessante, né? Então você acaba criando, né, soluções ali quando você poderia focar em outras coisas. E aí eu vejo que todo mundo, quero trabalhar com cannabis. Aí quando vem uma empresa de consultoria, né, eu falo, o que você quer ser? Você já sabe o que você quer ser? Quem que você é nessa fila do pão aí? Então pensa o que você vai oferecer, o que você quer ser. Eu vou marketplace e vender produto. Gente, chega, pelo amor de Deus. Vamos... Basta. Entendeu? Sei lá, uma empresa especializada em advocacy. Não sei, tem muita coisa para fazer no setor, que não é só um produto, né?
Então, acho que para o Brasil, eu sinto muito isso. Nos Estados Unidos, a gente está num momento, assim... bom, temos eleição, temos várias coisas acontecendo aqui esse ano, né? Tem FDA, DEA, regula. Tá uma maluquice aqui na questão dos estados. Então, assim, nos Estados Unidos, eu acho que... E que também vai impactar para o mundo inteiro. E eu acho que os grandes países, né, mais potências da cannabis estão indo focados em regulamentação, né? O que aconteceu agora na Alemanha. Aí, o Uruguai também tá bagunçado. Deu um downgrade ali também estranho. Então, assim, eu acho que, mundialmente falando, o que precisa maior foco agora, eu acho que é a questão de regulamentação. Temos profissionais sérios falando sobre isso, médicos, cientistas, jornalistas. A gente precisa, e advogados, né? A gente precisa se unir para conseguir organizar essa bagunça regulatória que está no mundo. Tá, assim, um show de horror. No mundo. Não, Portugal, você vê, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Tipo, tá muito confuso tudo. Cara, essa explicação é a mais perfeita, né? Porque realmente tá uma bagunça. As pessoas me perguntam, mas você, o que você acha né? Qual é a regulação exemplar? Não existe, né? Não existe, não existe. E assim, eu acho que começar aos países a se entenderem em alguns aspectos, porque é muito doido, assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem um país desse tamanho e com estados com regulamentação muito diferente uma da outra, e você vê o Brasil, né? Então, assim, que tem países que são border, galerinha, vamos sentar todo mundo, vamos começar, vamos tentar organizar isso aqui, e eu sinto muita carência disso também no Brasil. Eu tô sentindo que o advocacy do Brasil está totalmente abandonado. Eu também sinto isso. E já que, encaminhando para o final dessa primeira parte, Carol, eu tô curiosa para conhecer esses seus próximos planos, empreendimentos que você ali citou, mas não foi a fundo. Se você puder compartilhar com a gente alguma coisa. Empreendimentos da cannabis, você diz? Não, bueno, se você tiver outras coisas que não sejam de cannabis também, mas se você tiver algum plano aí dentro da cannabis que ainda não revelou, adoraria saber. Esse ano a gente tá muito focado em realmente das flores nos Estados Unidos. Eu comecei a gostar muito de trabalhar com flor. Eu não tinha tido essa proximidade, assim, e eu tô in love, sabe? Tudo, assim, todos os processos e até, assim, os pacientes, tudo, assim, eu tô bem naquele momento romântico, sabe? Então, assim, esse ano aqui a gente vai estar bem focado em relação às flores aqui nos Estados Unidos, né? Para Brasil, a gente continua expandindo, né? Sempre temos novos produtos aí também chegando agora, que a gente vai lançar, acho que para abril. Mas, enfim, sem muitos planos para o Brasil também por questão regulatória, né? Então, a gente está aí, enfim, observando. E eu tenho esse plano aí, né? Doido, que vai se concretizar em breve, que é essa terra, né? Então, tem a questão da comida, tem a questão do plantio, de outras coisas, não é só cannabis, né? Então, estou muito focada nesse caminho, né? Do healer voltando aqui para mim, né? Para minha vida. Eu tenho muita conexão aqui, né, também com, enfim, na esfera a gente tem uma linha de cogumelos, né, então os cogumelos medicinais estão muito presentes aqui também, na nossa estrutura aqui dos Estados Unidos, não só pensando em medicinal, mas também em comida, né, em food, supplement e outras alternativas, a gente está bem conectado em relação a isso. Então, acho que para esse ano, assim, focar nas flores dos Estados Unidos, porque tá uma delícia de trabalhar com isso aqui. E para o Brasil, seguimos fortemente, resilientes, esperando que possamos voltar. É isso. Bom, chegou a hora dos quadros. Me acompanha, Carol, para os quadros? Acompanho. Então, uma história de fracasso. A gente quer ouvir alguma história de coisa... Bom, fracasso na cannabis, assim, deve ter... de monte, de balde, mas não precisa ser só na cannabis. Se você quiser compartilhar alguma outra história, assim, de alguma coisa que não deu certo,
Estamos aqui para te ouvir. Na cannabis E aprender. a gente tem muito fracasso mesmo, porque é isso, a gente vai dançando conforme a música e você não pode escolher o DJ da sua festa e você vai, entendeu? Agora não nada, vai lá, né? Então, assim... Se vira. Isso realmente, você falou certo, assim, muitos fracassos, muitos, enfim... mas deixa eu pensar, um fracasso... eu acho que eu posso até dizer que pode ter sido um fracasso o meu momento que eu saí lá da Hemp Meds, porque eu deveria ter saído antes. E eu esperei, e uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim é essa questão do que a gente não tem que aceitar tudo, a gente não tem que falar sim pra tudo, né? E assim, aí eu cheguei aqui, né, nos Estados Unidos, the book is on the table, e tá grávida, então você acaba falando sim pra muitas coisas porque você precisa daquele sim. E aí chegou um dado momento que eu falei assim, eu não preciso desse sim, como que eu faço pra começar a falar não? E aí, quando você começa a falar não, as pessoas falam, é louca? Como assim? Falou sim durante todos esses anos, então assim... Eu acho que um fracasso, posso dizer que foi um fracasso que foi tudo, né? Que envolveu família, que envolveu carreira, que envolveu, né? Enfim, eu tava ali pra muitas pessoas. Nossa, ela tá no auge da carreira dela, ela tá CEO, tá ganhando muito dinheiro, mas olha só. E não é nada disso. Eu tava infeliz, tive meu primeiro burnout em 2019, parar no hospital, horrível, né? Então, assim, eu deveria ter feito isso muito antes de tudo começar a desmoronar, né? Então, assim, isso foi um fracasso total, assim, e bem consciente, sabe? E eu já comecei a receber coisas do universo, do tipo assim, tô te mandando a pegadinha pra ver se tu aprendeu, sabe? Assim, tu vai falar, não, tu vai falar assim. Aí já tá vindo umas coisas assim, eu tô bem consciente, mas isso... Foi um fracasso. Boa. Carol, legalizou e agora? O que muda na sua carreira? Nossa! No Brasil. Nossa, sensacional. Sensacional. Eu acho que... seria, sei lá, acho que um alívio, porque daria pra gente começar... game on, vamos trabalhar direito agora, né? A sensação é essa. Vamos pra jogo, porque agora tem, né? Porque é muito difícil trabalhar desse jeito. É muito difícil. E eu acho que as pessoas têm a sensação de que se legalizar, não vai ter empresa de importado, não vai ter HC, não vai ter não sei o quê. Isso é uma concepção, e eu sempre falo, gente, para tudo. Volta aqui. Olha, pensa na Califórnia, tá? Você pode ter 6 plantas por adulto da casa, tem dispensário, tem CBD do posto de gasolina, tem tudo que você pode se imaginar. Cabe tudo. Gente, entendeu? Então, assim, seria incrível. Game on. Maravilhoso, tô super de acordo, Carol. E aí, pra já encerrar aqui os quadros, o Cannabis Indica, que é um lugar onde a gente pede sua sugestão de pessoa, conteúdo, filme, livro, enfim, alguma coisa relacionada a cannabis ou aos psicodélicos. Então tá bom. Ó, é porque eu gosto muito dessa coisa mais também científica, médica, né? E quando eu sempre falo do David Berman, eu vejo que as pessoas não lembram dele. O David Berman... Nem eu. Deixa eu ver. Então tá, o David Berman, ele é um médico, ele já tá bem avançado de idade, assim, mas ele... Até alguns anos atrás, ele estava falando em palestra, tudo, mas ele foi um dos primeiros prescritores, assim, de cannabis aqui dos Estados Unidos. Ele processou o board da Califórnia para ele conseguir tratar os pacientes dele. Ele tem um livro dessa grossura, assim, Drugs Are Not the Devil, falando sobre várias drogas. Ele é sensacional. Se você quiser, eu te passo o contato dele. A mulher dele faz manage a agenda dele. Ele é um cara incrível e tá vivo ainda, né? A gente já perdeu o Michola. Então, assim, ele ainda tá, entendeu? Pois é. Acabei de achar ele aqui. Cara, amei. Pronto, aí, ó. Bom, então... chegamos ao final desse papo super maravilhoso, super esclarecedor. Carol, deixa pra gente os seus contatos. Então, quem quiser te encontrar, pode te buscar onde? No LinkedIn, no Instagram.
E quem quiser encontrar a Esfera e a Flower Med, qual é o caminho? Bom, a gente tem o LinkedIn, Instagram da Flower Med e da Esfera Joy, né? Então, Esfera Joy, Flower Med no Instagram. E agora o meu Instagram, ele tá aberto, né? Não sei porquê, algumas coisas aí. Um dia ele tava aberto. Eu falei, tá bom. Então eu tô lá agora com o Instagram aberto, que é Zita Jones, que nem nome entendeu? Não era pra ser aberto, era bem pessoal mesmo, mas tá lá aberto agora. O Instagram e o LinkedIn, Caroline Reis. A gente não tem LinkedIn ainda da Flower Med e da Esfera, mas a gente vai fazer. Mas site americano e brasileiro tá lá, flowermed.com.br, flowermed.com. Bueníssimo. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Carol, muito obrigada. Você é uma inspiração para as mulheres e para as pessoas desse mercado. Tô aqui de portas abertas para você, sempre disposta a aprender e espero que a gente se encontre pessoalmente logo. Super obrigada, viu? Foi uma delícia aqui conversar com você. Eu fiz bem papo de amiga, viu? Tô aqui, não tem formalidade, não. Espero que tenha ficado legal. Então, comigo é assim. Tá bom. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!